Olá, amigos e amigas, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos, nesse momento, gravando mais uma meditação baseado na Palavra do Senhor, no relato do livro de Gênesis. Indo lá para o início, nós vemos que Deus criou tudo pela palavra. Louvado seja Deus. Mas a coroa da sua criação, o homem, foi feito pelas próprias mãos do Senhor, e soprando nas suas narinas lhe deu fôlego de vida, que eu chamo de DNA divino, que o homem tem nas suas entranhas. Louvado seja Deus. Então, através do relato bíblico, nós vemos que nosso arqui-inimigo, Lúcifer, também conhecido como Satanás, que quer dizer opositor de Deus, Lúcifer declarou guerra primeiramente nos céus. Lúcifer declarou guerra nos céus, ambicionou trair Deus e tirá-lo do poder para assumir o seu lugar. Só que ele, na sua astúcia, se prejudicou muito, porque ele foi expulso de lá. Além de ter perdido a guerra, ainda foi expulso dos céus. Então Satanás, não contente, ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus criaria um substituto para ele no Jardim do Éden. Sim, muitos não sabem que o Jardim do Éden, quem estava lá primeiramente era Lúcifer, que era o guardião. Mas na sua rebelião ele perdeu tudo. Perdeu tudo e ainda foi expulso, tanto do Jardim do Éden como dos céus. Então, esse tema que o Senhor me deu para a nossa meditação Lúcifer declarou guerra aos homens, e primeiramente a Deus, como já foi dito. Então, vejam bem, Lúcifer, ele declarou uma guerra contra a humanidade e os homens, porque ele saberia que a sua descendência ia estar sobre a sua mira. Então ele declarou guerra aos homens e à humanidade, como eu disse, que futuramente estaria na sua mira, como realmente se concretizou e se concretiza. Nós estamos na mira do nosso inimigo, estamos em guerra constante contra ele, porque ele declarou essa guerra lá no Jardim do Éden. Uma guerra covarde, silenciosa, sorrateira e mortal, pois conseguiu que o homem desobedecesse às ordens divinas, desobedecesse ao Senhor, comendo do fruto da árvore da vida, Então a sua arma principal, partindo para o Jardim do Éden, a sua arma principal foi a estratégia e o estudo através da observação. Ele passou a estudar o homem e observar o homem, como ele continua fazendo hoje. A sua maior estratégia é a observação do comportamento humano, das atitudes humanas. É que ele faz a leitura para conseguir seus objetivos de destruir. Então a observação continua sendo
uma das suas armas poderosas para observar atitudes, caráteres, personalidades e comportamentos humanos. Para que ele faz isso? Para depois aplicar as suas mentiras como enredo do pano de fundo para surrupiar e contaminar o tecido social humano, que é o que ele fez e continua fazendo. Ele observa o homem, ao se deparar com um ponto fraco, ele vai trabalhar em cima daquele ponto fraco, e com isso ele atrai o homem para si, domina-o, possui-o e passa a ter o controle do seu intelecto, do seu corpo, se torna uma marionete nas mãos dele, né? E em seguida ele usa os tais para o seu plano macabro, que é roubar, matar e destruir, né? Então o tecido social humano está contaminadíssimo com as suas travessuras, com a sua maldade, usando homens como instrumentos seus para roubar, matar e destruir. Como nós sabemos, que eu já disse, a primeira guerra foi lá no céu. Como ele não obteve o êxito esperado, ele então mudou de estratégia e esperou que o Criador criasse o seu substituto lá no Jardim do Éden. Isso era notório e ele já estava prevendo isso. Mais cedo ou mais tarde Deus colocaria o seu substituto lá. Foi quando Deus colocou o homem, fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, deu-lhe fôlego de vida, fazendo do homem uma alma vivente, né? Então, tudo isso ele estava vendo e observando, né? Quando Deus criou o homem, formou do pó da terra, e daí então ele deduziu que seria mais fácil seduzir e enganar o homem, pois o mesmo tinha sido, louvado seja Deus, formado de outra substância mais frágil, ou seja, do pó da terra. Então ele partiu para o ataque e declarou guerra ao homem, que é a coroa da criação de Deus desta terra. Então, meus amados, vejam bem, tudo isso está no relato de Gênesis, desde o primeiro capítulo, né? Usou mais uma vez as suas astúcias e a sua maldade, e partiu assim para cima daquele casal que até então não conhecia. Talvez muitos não atentam para isso. Leem a Bíblia, leem o livro de Gênesis, mas muitas pessoas não leem para se edificar, então não tem revelação divina. E a revelação que Deus me deu é que aquele casal até então não conhecia Satanás. Não conhecia. Não sabia da sua astúcia, da sua capacidade de sedução, né? E isso deu vantagem a Lúcifer, né? Porque pegou eles desprevenidos na sua ingenuidade, na sua falta de conhecimento a respeito dele, do seu caráter. Então foram presas fáceis para Lúcifer. Ora, Lúcifer, ele simboliza o rebelde, subversivo, que desafia até hoje o poder vigente de Deus. Então, Lúcifer não lutou contra Deus no paraíso, que é o Jardim do Éden, como já disse, por se encontrar na condição de desprovido, resultado da primeira guerra nos céus, né, quando Deus o derrotou e tirou seus atributos divinos. Quando ele tentou derrubar Deus para ocupar o seu lugar. Com a derrubada do homem, daí então Lúcifer passou a influenciar os homens e as gerações futuras no desenrolar da odisseia humana nesta terra.
Porque a partir daí, louvado seja Deus, homens seriam seduzidos, possuídos e usados para promover a maldade e as estratégias de Satanás na sociedade humana, como nós vemos e observamos muito bem, né? Só louco que não enxerga isso. E ao fundar o seu reino, Lúcifer poderia ter criado um segundo paraíso, se assim desejasse, né? No entanto, preferiu criar um lugar de sofrimento e agonia eternos, que se chama inferno, destinado às almas dos seres humanos, que ele seduz, escraviza e aprisiona, no intuito de destruí-las por completo. Pois nós sabemos que naquele dia, Satanás, seus anjos e todos aqueles que se tornaram rebeldes, e se tornando rebeldes, se tornaram inimigos de Deus, como Satanás, então serão todos destruídos, serão todos perdidos na destruição eterna. A identidade, o caráter e a personalidade de Lúcifer se chama maldade e crueldade, porque nele não tem nada de bom. É a sua identidade, a sua maldade é o seu cartão de visita. Ele é o próprio mal que já está com os dias contados, e a sua sentença foi anunciada e decretada também ainda lá no Jardim do Éden, louvado seja Deus, quando Deus disse que da descendência da mulher nasceria um varão que pisaria a cabeça da serpente, né? E na plenitude dos tempos, esse varão nasceu, viveu e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e vive eternamente para todo sempre, e o seu reino não terá fim, pois venceu a Satanás, venceu todo o mal e decretou vida eterna a todos aqueles que quisessem retornar à casa do Pai. Ou seja, a eternidade com Deus é possível sim, porque Jesus já pagou o preço da nossa vitória, já pagou, selou o nosso passaporte para a eternidade com o seu sangue, né? E eu sempre digo que na cruz do Calvário, Deus declarou o seu amor aos homens e à humanidade de todas as gerações, através do sacrifício do seu Filho. Então quer dizer com isso que a eternidade do homem, ela foi interrompida naquele ato de desobediência, lá no Jardim do Éden, em que Satanás momentaneamente obteve o êxito mentindo para aquele casal. Mas por Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, a humanidade contemplou novamente a sua liberdade e fomos religados novamente à eternidade por uma aliança selada com o sangue do Cordeiro. Aliança essa perpétua que não terá fim. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu encerro aqui dizendo que desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, louvado seja Deus, a humanidade ficou perdida, extraviada. E até o capítulo 6, a gente vê que a maldade do homem sobrepujou as expectativas de Deus. É claro que Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele sabia de todo o desenrolar que aconteceria na Odisseia humana. Mas nós vemos, como eu disse, até o capítulo 6, que os homens cada vez mais iam indo de mal a pior. E a maldade do homem se tornou uma coisa tão terrível, tão abominável, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Sim, está escrito. Foi quando Deus separou Noé e sua família, mandou que ele construísse a arca, e ali fez uma aliança com Noé, né? Veio o dilúvio e exterminou vida, só restando Noé e sua família. Mas eu lhes pergunto, a partir de Noé e sua família, o mal
deixou de existir, o mal deixou de proliferar, o mal deixou de aumentar, de crescer, de se multiplicar. Não. Satanás continuou a sua estratégia, o seu plano macabro e maligno, e conseguiu novamente, através da descendência de Noé, formatar novamente homens e mulheres malignos que relaxadamente viraram as costas para Deus, e deu legalidade ao nosso arqui-inimigo para que ele continuasse pondo em prática seu plano macabro e maligno de roubar, matar e destruir. Porque a partir da queda do homem, o homem se tornou tendencioso, pretensioso, soberbo, invejoso e mau. E tudo isso só dá legalidade para que o inimigo venha a alimentar o seu ódio contra a raça humana. Como ele não pode derrotar a Deus, então ele toca na coroa da criação de Deus. É o seu plano de vingança, é destruir a coroa da criação de Deus, que é o homem. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que por Jesus, pelo seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário, nós fomos religados ao Pai. E só não se salva quem não quiser. Só não se salva quem não quiser. Aqueles que abrem a porta do seu coração, como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo, e viveremos um para o outro. Então, é apenas a condição que Deus quer do homem, que abra a porta do seu coração, para que ele seja morada e habitação do Espírito Santo. Uma vez selada com o Espírito Santo, acontecerá o novo nascimento. Acontecendo o novo nascimento, é a prova do que o selo de Deus está sobre o homem. Isto é impossível? Não é impossível. Pois tudo é possível ao que crê. Basta escolher, é questão de escolha, e isso também tem que ser feito em vida, não é depois que parte. Depois que parte, segue-se o juízo final. Então pense bem nas palavras que o Senhor me deu, que eu estou colocando aqui explanadas para todos os ouvintes. Pensem nisso, pois Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Então cabe a você escolher a vida ou a morte, o inferno ou o céu, a vitória ou a derrota. Está nas suas mãos a sua escolha. Para onde você quer ir? Se é para o céu ou se é para o beleléu? Que Deus nos ajude, que Deus nos enriqueça, que Deus nos fortaleça, que Deus nos livre e guarde de todo o mal. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus.